Olá, Silvio, tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita. E você, tudo bem também? Tudo certo também, Silvio. Silvio, quero te ouvir sobre essa CPI, porque eu suspeito de que ela vai dar trabalho ao governo, porque é isso, tem uma maioria de oposição, a gente tem na relatoria Ricardo Salles, que é conhecido pelo passar a boiada ali durante o governo do Bolsonaro, foi ministro do Meio Ambiente, é uma bancada do agro que vem com muita força, né, e muito bem amparada, porque o agro tem muita grana, inclusive, né? Então, qual a sua expectativa em relação a essa CPI do MST? Thalita, eu acho que é uma frente que o pessoal do agronegócio está abrindo para tentar desestabilizar o governo Lula, não o MST. Não há um fato gerador da CPI concreto que tenha sido apontado, né? A CPI tem uma maioria, acho que são 17 de 23 que são ligados aos empresários do agronegócio, e a acusação é que os membros do MST, invadem propriedades privadas e causam o, vamos dizer assim, o desrespeito a essa a noção da propriedade privada. Acontece que também há acusações de que o governo apoia o MST, né? Haja vista a feira da reforma agrária que foi feita no Parque da Água Branca há alguns dias atrás, em que os ministros estiveram lá, o vice-presidente esteve lá, né? E é justo que, do ponto de vista democrático, sejam contempladas essas iniciativas também de movimentos sociais como o MST, que estão propondo uma sociedade organizada a partir da agroecologia para enfrentar a questão da fome do país e combate o agronegócio. Então, de um lado, o agronegócio está abrindo uma frente de denúncias de que o MST seria, na verdade, um grupo criminoso, está tentando criminalizar. Eu conversei recentemente com dois dirigentes nacionais do MST que foram a um desses programas de debates que a gente faz, e eles disseram assim: é a quinta CPI que nós vamos enfrentar. E, na verdade, aquele é um palco que pode virar o jogo. Nós podemos apresentar lá as denúncias de como, por exemplo, os grandes proprietários grilam terras públicas e não há nenhuma resistência da parte do governo em enfrentar esse tipo de invasão, não é? Que é diferente das ocupações do MST, que buscam terras improdutivas para atender a necessidade de famílias que precisam plantar e morar, né? Então, a CPI é uma armação no sentido de ter um instrumento para fustigar o governo Lula, né? Ao criminalizar o MST e estabelecer essa relação de que o governo apoia o MST. Né? Não acredito que vá ser um palco muito importante da disputa de desestabilização do governo, tal, porque de fato o agronegócio não está muito vulnerável nessa discussão. Vulnerável pelos desastres que ele tem causado ao Brasil, pelo envenenamento da comida e, enfim, pelas isenções tributárias que ele recebe, sem as quais o negócio não seria tão vantajoso. Então há um espaço de debate político que, se o MST souber aproveitar, e parece que vai aproveitar bem, além de convocar as outras forças democráticas, ele pode aparecer como um palco de denúncia do agronegócio, quanto mal ele faz para o Brasil. Perfeito. Eu já citei aqui uma entrevista que João Pedro Stedley, que é da Coordenadoria Nacional do MST, deu à Folha, e ele fala sobre isso, sobre como a CPI pode ser um palco importante para que o movimento coloque suas demandas, faça suas denúncias de fato e aprofunde investigações, né? Talvez é uma oportunidade para que essas investigações sejam aprofundadas. Antes de eu te devolver a palavra, vamos ouvir Gleisi Hoffmann, inclusive, ela faz parte, ela é presidenta do PT, e faz parte dessa comissão, né, enquanto governo, base do governo, né? Vamos ouvir o que ela tem a dizer.
Entre elas Itaipu. Itaipu é uma obra da engenharia necessária ao nosso país, mas Itaipu foi um desastre para centenas, milhares de famílias, porque naquela época a maioria não recebeu nenhuma indenização. Simplesmente as áreas foram alagadas e as pessoas foram retiradas da onde está. E por todo o Baixo Iguaçu isso aconteceu, inclusive, com as usinas hidrelétricas da Copel. Para onde iam essas pessoas? Grande parte dessas pessoas migraram para a área urbana ou foram para a região norte do estado, porque na época a política de reforma agrária do regime militar não era assentamentos, mas... Também tenho a impressão, Silvio, que a oposição vai se armar com essa CPI e vai acabar deixando em segundo plano a CPI dos atos, né, golpistas, terroristas do dia 8 de janeiro. Mesmo porque percebeu que aquela CPI pode ser um tiro no pé e por conta do assunto já está um pouco saturado também, né? Talvez a oposição vai investir mais forças agora nessa CPI do MST. Eu acredito que sim, mas eu acho que isso pode ser um tiro no pé também, né? No sentido, imagine, por exemplo, se o MST fala, tá bom, então vamos também verificar quem é que ateou fogo no Cerrado, não é? Nesse sentido. Tem 4 grandes fazendeiros que foram identificados como os responsáveis. Então há um espaço de um embate político que quanto mais público se tornar, melhor. Porque isso vai mostrar para a população, através da televisão, através das redes sociais, né, que o agronegócio, ainda que tenha empresários, vamos chamar assim, do bem, ele, no seu conjunto, ele é predador, destruidor, né, e desrespeitador dos direitos humanos. Entende? Então, é um espaço de disputa. Eu não sei se o agronegócio já percebeu, talvez ele venha a esvaziar também essa comissão, da mesma maneira como esvaziou a de 8 de janeiro, pelas mesmas razões. Isso pode não favorecer ele, né? Então é uma coisa em aberto ainda até onde vai essa CPI. Mas o propósito não é só criminalizar o MST, é abrir um flanco para atacar o governo Lula. Perfeito, estaremos acompanhando de muito perto a CPI do MST por aqui, pessoal.